Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de microcontroladores. A aula de hoje é sobre displays de cristal líquido. Ela é uma aula mais de estudo de caso sobre entrada e saída digital. Então a gente vai utilizar um dispositivo para aplicar os nossos conhecimentos de entrada e saída digital e reforçar questões de programação que a gente tem vendo até agora. Bom, o que é um módulo display de cristal líquido ou simplesmente LCD? Eles são interfaces de saída muito comum e muito úteis em sistemas microcontrolados ou sistemas embarcados em geral. Esses módulos eles podem ser gráficos ou a caractere. Os módulos gráficos eles trabalham diretamente com pixels, então a ideia é que tu desenhe pixels em posições específicas do display e ele faz uma figura para ti. Desenha um gráfico, desenha uma imagem. E os displays a caracteres, a ideia é que tu envie comandos para eles e eles recebam esse comando na forma de códigos e desenha um caractere numa posição específica para o caractere, tá? Os displays a caractere também são chamados de displays alfanuméricos. Na aula de hoje a gente vai ver um display específico, que é o display 16x2, que usa um controlador. Então, o próprio display ele tem um controlador, que é o HD 44780. Então, a gente vai entender esse cara aí para poder aprender como programar um LCD 16x2 alfanumérico. Vou apresentar a interface desse display, como é que é a interface para ligar com o microcontrolador, o que eu tenho que fazer para me comunicar, programação, o que é necessário enviar para esse cara, em que sequência de tempo eu tenho que enviar as coisas para ele. Em seguida, eu vou apresentar uma biblioteca em C para comunicação com esse display. Então, eu tenho uma biblioteca pronta, eu fiz uma biblioteca para vocês, baseada numa biblioteca do Arduino. Então, eu fiz uma modificação aqui para o nosso microcontrolador específico e a gente pode utilizar ela e programar em C e comunicar com o nosso LCD. Próxima parte, eu vou mostrar como gerar símbolos. Então, o LCD normalmente ele já tem caracteres prontos, definidos lá dentro, caracteres ASCII. Então, tu envia um código para ele ASCII, ele desenha aquele caractere. Mas a gente pode criar alguns símbolos, alguns caracteres, a gente pode enviar isso para o display. E vou finalizar a aula com uma tarefa. Vou começar a falar sobre esse LCD 16x2. Os LCDs mais comuns são o tipo caractere, são os mais fáceis de achar aí para projeto Maker, projeto Rubista e para quem está aprendendo microcontrolador ou sistemas embarcados em geral. E eles são especificados em número de colunas por linhas, sendo os mais usuais as apresentações 16x2, 16x1, 20x2 e assim por diante. A primeira parte indica quantas colunas tem o display. Então aqui 16 colunas. Então esse display tem 16 colunas e duas linhas. 16x1, ele tem 16 colunas e apenas uma linha, certo? Esse exemplo aqui então é 16x2 e cada posição tem um caractere, tá? Então cada coluna e linha, cada combinação coluna-linha representa a posição de um caractere. Os LCDs mais comuns eles empregam o CI controlador HD 44780 da Hitachi, que possui uma interface paralela própria. Então, tu vai enviar comandos em paralelo para o display através dos pinos dele. Então, esses pinos, por exemplo, tem pinos de alimentação e tem pinos que eu vou enviar de forma paralela bits e ele vai receber e fazer alguma coisa, por exemplo, desenhar um caractere aqui no display. Existem também soluções com controle serial, ou seja, tu usa alguma interface que envia um bit de cada vez por comando e ele recebe e trata isso. Às vezes, por meio próprio LCD tem controlador do LCD tem essa interface. Em outros casos, existe uma placa externa que utiliza esse LCD e essa placa faz a conversão de serial para paralelo, mas isso depende de dispositivo para dispositivo. Então, cada posição de um caractere no display vai possuir uma quantidade de pixels. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar e ampliar
uma posição de um caractere nesse display, a gente vai ver que tem uma quantidade X de pixels aqui, certo? As quantidades mais comuns são 5 por 8 pixels e 5 por 10 pixels, por exemplo, tá? Então, ele vai desenhar dessa forma os caracteres e a gente pode depois, mais para o final da aula, vou apresentar para vocês como desenhar, que a gente vai fazer um caractere dentro dessa quantidade de pixels pré-definida. Quanto à pinagem do nosso display, ele tem uma interface com 16 pinos, o que a gente vai utilizar, o 16 por 2. 2 pinos são alimentação, um é o VCC, que é 5 volts, o outro é VSS, que é o GND, então é o comum, é o 0 volts. Ele tem também uma interface um pino que é o VE, ou V0, ou VO, depende da onde que a gente está vendo o manual de referência. Mas, em geral, esse terceiro pino é a tensão para ajuste do contraste do LCD. Então, o LCD ele tem um contraste que a gente tem que ajustar do caractere para a gente conseguir visualizar ele de forma adequada. Então, esse é um exemplo de como a gente poderia ajustar o contraste do display através do pino VE, pino de contraste. Então, aqui é o pino de contraste e a gente está conectando ele a um potenciômetro. Esse potenciômetro vai receber 5 e 0 volts. Aqui eu estou usando como exemplo uma placa do Arduino, tá? Que tem os pinos 0 volts e 5 volts. Então, esse potenciômetro a gente vai ajustar e vai sair uma tensão entre 0 e 5 volts aqui, de forma que, até a gente achar um contraste que a gente quer, a gente vai ajustando o pino do potenciômetro, certo? Então, a ideia é que o contraste ruim vai desaparecer. O contraste exagerado vai ficar tudo ligado, todos os pixels vão ficar ligados e a gente não vai também conseguir discernir o caractere. Então, a ideia é que a gente ajuste até que os caracteres fiquem visivelmente agradáveis de ver. Outro pino 4, é o Register Select. A gente pode enviar entre duas coisas para o display. A gente pode enviar um comando ou um dado. Um dado vai ser um código que representa um caractere. Então, a gente vai indicar para ele que a gente quer desenhar o caractere A, por exemplo. Então, a gente vai enviar um código ASCII do caractere A e ele vai desenhar o caractere A. Uma instrução indica comandos para o controlador do LCD fazer alguma coisa de forma automática para a gente. Por exemplo, setar o cursor do caractere. O que é o cursor do caractere? Qual posição corrente tu quer escrever no display? Tu quer escrever nessa posição? Isso pode ser feito através de um comando. Então, a gente indica o comando. Bom, a gente quer que o próximo caractere seja desenhado aqui. A gente colocou esse comando. Tá, agora a próxima coisa que a gente vai enviar é um dado. Ou seja, qual o caractere que vai ser desenhado. A gente envia o código do caractere e ele desenha aqui. Então, é esse Register Select que define isso. Então, se a gente colocar nível lógico 1, vai ser dado. Se a gente colocar nível lógico 0, é instrução. A gente também pode definir se a gente vai ler ou escrever do display. Em geral, a gente só vai escrever, tá? Mas pode que a gente queira ler. A gente pode querer ler qual é o caractere que está numa posição tal do display. Em geral, a gente não vai fazer isso, tá? Por duas razões. Uma, porque nosso microcontrolador geralmente tem memória suficiente para salvar a informação que ele precisa sobre a posição das coisas dentro do display. E outra razão é que o nosso display, isso aqui, ele trabalha com 5 volts. Ele pode receber tensões de 3,3 volts, que é o do Kinects, por exemplo, para comandos, dados, mas ele vai retornar sempre, se ele for enviar, ele vai enviar 5 volts. E o nosso Kinects, ele não é tolerante a 5 volts, então pode queimar o pino da nossa placa, do nosso microcontrolador. Então, em geral, a gente só escreve e a gente deixa esse bit de escrita sempre em 0 e nunca coloca em 1, tá? Mas saibam que existe a possibilidade de ler do display também. Ele tem um pino de habilitação, que a gente coloca um pulso de habilitação, valor lógico 1. Então, quando a gente quer que ele salve
ou receba a informação que eu estou enviando para ele, eu tenho que botar o pulso do enable em 1. E depois que eu não quero que ele mais salve, eu deixo em 0. Certo? Bom, e onde está toda essa informação que eu envio para ele? Esses dados e essas instruções? Isso fica no barramento de dados. Então, tem esse barramento de dados que é de 0 a 8. É um byte. Então, cada instrução ou dado que ele recebe tem exatamente um byte. Certo? Então, essa é a palavra que o LCD entende. Um byte. Além disso, tem 2 pinos para colocar luz atrás do LCD. Então, ele tem LEDs para acender o LCD, a luz do LCD atrás. O LCD, em geral, ele não tem luz própria, né? Ele não tem a capacidade de se iluminar, então a visualização dele seria ruim, a gente não conseguiria ver muito bem os caracteres se não tivesse essa luz. Então, essa luz de fundo serve para isso. Então, tem 2 pinos para a gente acender a luz de fundo. Um pino é o anodo, que a gente coloca positivo, e o outro é o catodo, que a gente coloca o 0. Bom, quanto aos caracteres que a gente vai enviar, o que ele recebe como caractere, né? Se eu quero desenhar o A, o que eu tenho que enviar para ele? Bom, o LCD ele só aceita caracteres ASCII e alguns outros definidos pelo próprio fabricante, né? Por exemplo, caracteres asiáticos. Então, por exemplo, se a gente quer enviar o caractere A, a gente tem que enviar código ASCII 0100. Então, esse aqui é o nível alto, o nível mais significativo. 0100 0001. Tá? Então, eu tenho que enviar essa sequência. Esse sendo o mais significativo e esse aqui sendo o menos significativo. Esse byte eu tenho que enviar para ele desenhar o caractere A, certo? A gente também pode criar até 8 novos caracteres. Então, é possível criar até 8 novos caracteres. Isso é feito através de envio de comandos e o código dado que eu quero que ele interprete como sendo o nosso novo caractere. Também é interessante frisar que quando se trabalha com números, a gente tem que fazer em programação, né? A gente tem que fazer a conversão de cada dígito do número no caractere correspondente. Por exemplo, o caractere 0, não basta enviar o valor 0 em 8 bits para o LCD. Eu tenho que converter esse 0 lá em int, por exemplo, eu declarei int x é igual a 0. Eu tenho que usar alguma função que converta esse valor em 0 para o código ASCII, que é, por exemplo, 0011 0000. Certo? Então, é isso sobre os códigos que vão virar caracteres. Então, o controlador do LCD 16x2, ele é utilizado para diversos tipos de display, não só para 16x2. Aqui, por exemplo, eu estou marcando que ele pode ser tanto usado para 16x2, como para um display que tem 20x4. Nesse caso, ele vai enxergar cada caractere aqui com uma numeração. Então, cada caractere tem um endereço. Então, quando eu for enviar um comando que eu quero escrever num caractere específico, eu envio o endereço dessa posição que eu quero enviar o caractere. Mas a ideia é a seguinte: quando a gente inicializa o LCD, a gente precisa escolher a posição que a gente deseja escrever. Em geral, ele começa na posição da coluna 1, linha 1. Então, na posição caractere 80, certo? O endereço 80. Então, seria semelhante a gente enviar um comando que recebe 80. Esse 80 em hexadecimal, certo? É 80 em hexadecimal. E depois a gente desenha o caractere. Mas, em geral, ele já começa nessa posição aqui, na posição 80. Cada vez que um caractere é escrito, então cada vez que eu escrevo numa posição, vamos supor que a gente começou na posição 80, então a gente escreveu o caractere A, por exemplo. Escreveu o caractere A e a próxima posição corrente vai ser a posição 81, ou seja, a coluna 1, a coluna 2, linha 1. Então, a gente diz que o cursor é automaticamente deslocado. Nesse caso, ele foi deslocado para a direita. Mas a gente pode, também conforme a inicialização, a gente pode configurar na inicialização para cada vez o cursor se deslocar à esquerda.
né? No caso aqui, ele vai para a última posição. A gente vai entender isso melhor depois, o que é a última posição. Mas a ideia é que cada vez que eu escrevo um caractere, ele pula para a próxima posição, e o próximo caractere que eu desenhar vai ser desenhado nessa posição. Depois ele pula para a próxima, e assim por diante. No caractere 16 para 2, quando ele chegar na coluna 16, e eu escrever um caractere aqui, a próxima posição vai ser a 9,0, certo? Não vai ser aqui a C0, vai ser a 9,0, porque 9,0 é depois de 8F. Por outro lado, esse caractere não vai ser desenhado no display, está fora do alcance do display, né? Então, eu ficar mandando o caractere sendo desenhado, escrever o caractere automaticamente depois da posição 16, ele vai escrever em posições que não dá para ser visto no display 16 por 2. Daria para ser visto no display 20 por 4, mas não no 16 por 2. Então, ele escreveria na posição 9,0, 9,1, 9,2, 9,3, depois de 9,3, 9,4, 9,5, 9,6, ele chegaria até o A7, certo? Então, ele olha quantos caracteres ele ia escrever e não iria aparecer no nosso display 16 por 2. A partir da posição A7, seria A8. O A8 é reservado para outras coisas dentro do controlador. Então, a próxima posição depois do A7 seria a posição C0. Então, só depois do A7 é que ele escreveria no C0, que seria o caractere que a gente conseguiria ver no nosso display, certo? Então, ele escreveria no C0, depois C1, até o CF, e depois seguiria aquela mesma lógica. D0, D1, D2, D3, D4, D5, né? E assim por diante. Dessa forma, é sempre importante conhecer o endereço de escrita do caractere para alterar a posição quando necessário. Então, se a gente chegou no final de uma linha, por exemplo, a gente sabe que a gente tem que controlar para que ele escreva na posição correta. Então, se ele chegou na posição 8F, ou seja, na coluna 16, linha 1, a gente quer desenhar na nova linha, a gente tem que manualmente indicar o comando C0, certo? Então, enviando o comando C0, ele vai forçar o cursor para essa posição aqui, certo? Agora, eu vou apresentar como seria a interface do nosso display com o nosso microcontrolador. Então, a gente já viu os pinos que ele tem, né? Bom, para enviar dados para o LCD, a gente pode empregar uma interface de dados de 8 ou 4 bits. Então, eu já falei que eu teria que enviar um byte de dados ou de comando para o LCD para ele receber esse comando ou dado, ou caractere, por exemplo. Mas a gente pode também empregar 4 bits. A gente não precisa usar os 8 bits, a gente pode empregar 4 bits, os pinos DB4 a DB7. Enviar primeiro o nibble mais significativo, os 4 bits mais significativos do byte, depois os 4 bits menos significativos, tá? A gente faz isso porque usar 8 bits hoje em dia é mais raro, tá? Com 4 bits de dados, a gente libera 4 pinos de I/O do microcontrolador para outras atividades. Então, a gente não precisa ter que usar 4 bits a mais sempre do nosso microcontrolador, além de a gente vai diminuir o número de trilhas necessárias na placa de circuito impresso. Trilhas ou fios, né? Então, a gente acaba usando menos bits, tanto do microcontrolador quanto da placa. O custo disso para o microcontrolador é que a gente vai aumentar um pouco a complexidade do programa de controle, que vai consumir alguns bytes a mais de programação, mas acaba valendo a pena. Esse é um exemplo de ligação da placa do LCD com o nosso microcontrolador, com KL25. Então, como eu já mostrei para vocês na animação, o trim-pot tem a função de ajustar o contraste dos caracteres. No pino de contraste, o VE ou V0, VO, seja como ele for indicado, eu boto o meio do trim-pot ou do potenciômetro nesse pino e vou ajustando conforme uma tensão de 5 volts. O VCC é 5 volts da placa, o VSS, que é o GND, é 0 volts,
LED mais e LED menos é a luz de fundo, então LED menos é 0 volts, e LED mais vai ser controlada por um resistor, né? Porque eu não posso alimentar os LEDs diretamente com 5 volts. Então eu coloco um resistor para limitar a corrente e ligo na luz de fundo. Reforçando, então, cuidado que a gente deve ter quando a gente utiliza esse LCD com nossas placas Kinects, é que, embora o controlador, o HD 44780, ele aceite tensões nos pinos de dado, os dBs, né, dB7 a dB0, que variem entre 2,7 a 5 volts, ele envia sempre tensões de 5 volts. Então, em comandos de escrita, então quando a gente quiser escrever no nosso LCD, tá tranquilo enviar os 3,3 volts de saída digital do nosso Kinects, tá? Ele vai entender. O problema é que se a gente quiser ler do LCD, ele vai enviar 5 volts. Isso pode queimar o nosso microcontrolador. Isso porque o nosso Kinects ele não é tolerante a 5 volts. 5 volts está acima da tensão que ele tolera. Então, quando conectar diretamente o LCD com o microcontrolador Kinects, a gente deve evitar comandos de leitura do LCD, tá? Isso em geral não é um problema porque a gente acaba não utilizando esse comando de leitura. A gente geralmente não lê do LCD. Agora eu vou apresentar como a comunicação com o LCD deve ser feita. Então, a primeira coisa, para ler ou escrever no display de LCD com uma via de dados de 4 bits, então a partir de agora a gente vai sempre utilizar 4 bits para via de dados e não 8 bits, é necessária a seguinte sequência de comandos. Primeira parte é levar o pino de leitura escrita ou para o nível lógico 0 ou para o nível lógico 1, de acordo se for uma operação de leitura ou de escrita. Se eu colocar esse pino para nível lógico 0, a operação é de escrita. Se eu colocar para nível lógico 1, vai ser de leitura. Como eu já falei para vocês, nós não vamos utilizar operações de leitura. Então, em geral, a gente vai aterrar o pino, porque não vai ter necessidade de monitorar a resposta do LCD. Em seguida, ou ao mesmo tempo, a gente pode fazer isso também, ou antes, a gente tem que levar o pino RS para o nível lógico 0 ou 1, seja se a gente quer enviar um comando para o LCD, que ele faça alguma coisa, alguma ação ali dentro, ou se a gente quer colocar um caractere ali dentro do display. No caso da gente querer enviar uma instrução, a gente coloca o nível lógico 0. Uma instrução é, por exemplo, setar qual vai ser a posição do cursor. E o caractere, enviar um nível lógico 1, a gente vai enviar na via de dados, porque a gente quer enviar na via de dados um código de caractere para desenhar um caractere. Por exemplo, o código ASCII para o caractere A. Terceira parte é transferir a parte mais significativa dos dados para a via de dados lá, para os dBs. Então a gente coloca os 4 bits mais significativos, os MSB ou nibble maior, para a via de dados e deixa ali repousando. Depois que a gente colocou os 4 bits dos nossos dados, os 4 bits mais significativos, a gente tem que gerar um pulso de habilitação. Nesse caso, a gente tem que levar o pino E, pino de Enable, para nível lógico 1 e após um pequeno tempo de espera, para o nível lógico 0 de volta, certo? Então ele começa com nível lógico 0, a gente coloca em nível lógico 1 por um período de tempo e depois nível lógico 0. Depois a gente vai ver quanto tempo é esse pequeno tempo aí. Após feito isso, a gente tem que enviar o restante do nosso byte. Então, os 4 bits menos significativos, os LSB, nibble menor. A gente coloca, então, envia esses nibbles por meio de GPIO, assim como a gente fez com o MSB, e gera outro pulso para ele pegar esse outro LSB. Notem que os passos 1, 2 e 3 eles podem ser efetuados em qualquer sequência, pois o pulso de habilitação é que faz o controlador do LCD ler os valores dos pinos. Além disso, ao final do passo 3 e do passo 5, a gente geralmente coloca algum tipo de atraso. A gente
coloca uma função de atraso no nosso próprio controlador para ele não enviar muito rápido o próximo nibble. Isso porque o LCD ele demora um tempo para pegar esse valor, processar o valor e poder receber um novo valor. Para verificar como é a sequência de comandos que a gente tem que enviar para o LCD, aqui nesse slide é apresentado um diagrama de tempo do que tem nos pinos a cada momento. Então, no pino RS, que é o pino Register Select, a gente começa com um valor qualquer, cinza, que é um valor que não importa para a gente. Tudo que tiver em cinza não é importante. Daí a gente muda o nosso valor. A gente ou seleciona nível lógico 1 ou nível lógico baixo, de acordo se a gente quer enviar um comando ou um caractere. Tá? Então, essa representação dessa forma indica que tanto faz nessa parte. Eu posso enviar tanto nível lógico alto ou baixo, mas eu tenho que definir um nível só, né? Também vou enviar no pino de read write se eu vou ler ou escrever. Como eu já falei para vocês, a gente vai só utilizar comandos de escrita, a gente só vai enviar dados para o LCD, não vai receber nada dele. Então, a gente vai sempre colocar nível lógico baixo. O início dos dois foi definido como sendo iguais aqui no diagrama, pois é indiferente qual deles eu vou começar, se eu vou começar primeiro setando read write ou RS, não importa, porque a sequência nesse passo é irrelevante. Como eu já falei para vocês, o que importa é quando eu coloco o pulso de enable. Então, depois de definir o RS e o RW, eu tenho que esperar pelo menos 40 nanosegundos para gerar o pulso de enable. Tá? Então, para o LCD esperar configurar os parâmetros internos dele, para definir RS e RW com esses valores, eu tenho que esperar pelo menos 40 nanosegundos. Após isso, eu posso gerar um pulso de enable de 230 nanosegundos. Tem que ter esse pulso, pelo menos. Gerado o pulso de enable, eu posso colocar os valores na via de dados. Após o pulso de enable, o LCD vai demorar um certo período de tempo até reconhecer os dados no pino de dados e processar, né? Então, em geral, se eu tenho um pulso de 230 nanosegundos de enable, os últimos 80 nanosegundos é que ele vai ficar processando os dados na via de dados. Tá? E também ele vai esperar mais uns 10 nanosegundos para garantir que, depois do pulso de enable, para garantir que ele terminou de ler os dados, para a gente poder modificar para outro valor. E a diferença entre um pulso e outro tem que ser de pelo menos 500 nanosegundos. Então, eu gerei um pulso de enable, eu tenho que esperar mais 500 nanosegundos para gerar o próximo. Notem, por outro lado, que em programação, a gente vai deixar os pinos de dados prontos antes de colocar o pulso de enable, certo? Então, em programação, a gente vai primeiro setar os dados, a via de dados, e depois vai colocar o pulso de enable, tá? Mas ele vai reconhecer os dados depois de um certo período do pulso de enable. É isso que esse diagrama indica, tá? Mas a gente sempre coloca os dados antes do pulso de enable e depois seta o pulso de enable. Para fazer nossas práticas, nós vamos utilizar o Arduino LCD Shield. O que é um Shield? Shield é um componente, um dispositivo utilizado para ser utilizado em Arduinos Uno, ou em Arduinos em geral, né? Mas principalmente nos Arduinos Uno, revisão 3. Então a ideia é que esses shields eles já são prontos para encaixar na placa do Arduino e a gente poder só desenvolver o programa e ele já fazer a sua função. O Arduino LCD Shield, então, ele é um shield que ele já possui um display LCD 16:2 e uma série de interfaces para se comunicar com o Arduino, tá? Tem botões, os pinos já são certos para encaixar no Arduino. Como a nossa placa KL25 ela é compatível com a shield de Arduino, então em geral as placas Freedom da linha Kinetis eles são feitos para ser compatíveis com os shields de Arduino, a gente consegue conectar essa placa, esse shield
no nosso Freedom KL25Z. Então, está aqui, a parte mais externa aqui da nossa placa, até aqui ela é compatível, né, com os pinos do Arduino Uno, tanto nessa parte quanto nessa parte aqui. Além do mais, ela tem outros pinos internos aqui. Então, esse slide é só para a gente ter uma visão maior desse shield. Então, ele é utilizado em projetos do Arduino e a interface do Arduino é semelhante ao do Freedom, então a gente pode utilizar na nossa placa. Então, essa placa, além do LCD, ela tem botões. Esses botões, em geral, são para ser utilizados em entradas analógicas do Arduino, ou seja, devo converter isso para analógico digital. A gente não viu isso ainda, então, para a gente, por enquanto, é só entrada e saída digital que a gente está se preocupando. Então, a gente vai entender essas questões aqui mais adiante. Mas a gente pode utilizar já um desses botões. Ele tem também esse botão de reset, então a gente pode resetar a placa utilizando esse botão. Esse botão está ligado diretamente no pino de reset. Ele tem já um potenciômetro para ajuste da luz de fundo. E para a gente, por enquanto, isso que é importante. Então, esse esquemático mostra o funcionamento dos botões. Então, é necessário o uso de um módulo ADC, que vai ser visto em aulas futuras, para a gente diferenciar qual botão foi pressionado. E se a gente pressionar esse botão, vai gerar um valor no divisor de tensão, que vai gerar uma tensão analógica específica aqui. Com essa tensão analógica, a gente pode definir qual botão foi pressionado. Como, por enquanto, a gente não consegue discernir qual botão pode ser pressionado, pois a gente não aprendeu ADC, a gente vai utilizar somente o botão Write, pois com ele nós conseguimos utilizar a entrada digital. Então, se esse botão Write for pressionado, entra GND, GND passa por aqui. Se o botão Write não for pressionado, o valor aqui nesse nó vai ser próximo dos 3,3 volts e a gente pode alimentar a nossa placa tranquilamente, como entrada digital. Essa é a relação de pinagem do Shield com os pinos do Arduino. Então, à esquerda, quais são os pinos do Arduino que estão conectados a quais pinos do Shield. Então, por exemplo, o pino digital 8 do Arduino está conectado ao pino do Shield LCD-RS. A gente pode verificar na nossa placa o que é o pino 8 do Arduino. Então, aqui D8 é correspondente ao pino PTA13. Então, a gente pode, em programação, definir PTA13 como sendo o pino onde a gente vai enviar os comandos de RS. Notem que a luz de fundo, a tensão positiva da luz de fundo está sendo controlada por um pino do Arduino, ou seja, para o usuário controlar quando ligar ou não o LCD, a luz do LCD. Eu também defini uma biblioteca em C para comunicação com o LCD Shield ou com displays de LCD em geral, para que a gente não precise se preocupar em fazer a programação do zero. Então já vai facilitar bastante para a gente. A biblioteca LCD, então, ela fornece uma API para comunicação com o display. Para utilizar ela com LCD de maneira satisfatória, a gente tem que incluir os seguintes cabeçalhos. Então, começamos incluindo o cabeçalho FSL GPIO.h, que é o cabeçalho com a SDK para o GPIO. Todos os pinos do LCD vão ser controlados por pinos de GPIO, então a gente tem que incluir esse cabeçalho. Outro cabeçalho é a inclusão da biblioteca de atraso. Então a gente já utilizou essa biblioteca, a gente já sabe. Então essa biblioteca também ela vai ser utilizada pelo próprio LCD e vai ser utilizada para a gente fazer nossos exercícios. Outra biblioteca interessante que eu não apresentei para vocês, mas ela é utilizada tanto pelo módulo LCD como a gente pode utilizar nas nossas práticas, é a MBUtil. Então a MBUtil é uma biblioteca que eu criei com funções úteis para utilizar em aplicações embarcadas. E por fim, essa é a biblioteca de LCD, que tem as funções para a gente inicializar e se comunicar com o nosso display LCD. Feito isso,
dentro do main, da função main, a primeira coisa é criar uma variável do tipo lcd_config_t, tá? Essa é uma variável de configuração. Então, a gente vai começar a colocar valores nos campos dessa variável. Então, é uma variável estruturada. Então, ela tem vários campos e a gente vai setar os valores nos campos e depois passar para uma função de inicialização. Note que a gente criou a variável antes das configurações, né? Então, as configurações da placa normal, da SDK, init boot pins, init boot clocks, então todas essas vão ser inicializadas normalmente, mas antes a gente define nossa variável. Em seguida, a gente deve inicializar o módulo de atraso, que vai ser utilizado tanto pelo LCD quanto por nós mesmos na função principal. Após isso, a gente tem que inicializar os parâmetros da variável de configuração. Então, tem diversos parâmetros. Como essa biblioteca tem o objetivo de ser bastante genérica, então a gente vai definir exatamente qual tipo de display que a gente está utilizando. Então, em lines, a gente define o número de linhas e calls, a gente define o número de colunas. Então, display 16:2. Também devemos definir qual é o tamanho do caractere no display. Então, quantos pixels tem o caractere no display. Para isso, a gente vai utilizar essa macro definida na biblioteca. É uma macro que indica que cada caractere possui 5×8 pixels, 5×8 pontos. Em seguida, a gente define quais registradores estão relacionados com cada pino do LCD. Os campos data são os pinos a via de dados, RS é o pino RS e EN é o pino de enable. Data 0 corresponde ao pino DB4, data 1 ao pino DB5, data 2 ao pino DB6 e data 3 ao pino DB7. Para cada um, a gente está definindo qual vai ser o registrador GPIO relacionado e o pino de GPIO. Então, aqui a gente vai definir, por exemplo, GPIO A, GPIO B e aqui o número do pino. Aquelas macros ali, em vez de ter utilizado GPIO A, GPIO B, é o nome definido lá pela SDK quando a gente faz o init pins. Se vocês se recordarem da aula de MCU Express SDK, a gente pode botar um rótulo, um símbolo para cada pino, e a partir desse símbolo ele cria uma macro que tem por prefixo board init pins, o nome do rótulo que eu criei para aquele pino, e seguido de, por exemplo, se eu quero referenciar ao registrador GPIO, registrador base de GPIO, eu coloco o GPIO no final. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei o nome desse rótulo de LCD-D4 para referenciar ao pino DB4 do display LCD. Isso quer dizer que GPIO A está relacionado com o pino DB4. Dessa forma, ao invés de eu utilizar simplesmente GPIO A ou GPIO B nos base, eu estou usando essa macro que é definida pelo próprio MCU Express, porque se eu resolver mudar, utilizar outro LCD, que não seja o meu shield, basta eu modificar na ferramenta init pins. Da mesma forma, essa macro de baixo aqui, ela define o número do pino, né? Poderia ter usado um número específico, mas também inicializei com essa macro, coloquei com essa macro, que é inicializada na ferramenta config pins. Pois caso eu queira mudar o pino, basta mudar a inicialização do config pins e eu não preciso modificar em cada ponto do código. Após inicializar a minha variável de configuração com os valores que eu quero, eu devo passar ela para a função de inicialização do LCD. Então, a gente passa por referência e o LCD inicializa com os parâmetros que a gente definiu. A partir disso, a gente pode utilizar as diversas funções que a biblioteca LCD dispõe para a gente. Uma delas é a função que escreve uma string no display. Então, a função writeString recebe uma string e começa a escrever
primeiro caractere da string a partir da posição corrente do cursor no LCD. Então, se a gente inicializou o display, e esse foi a primeira coisa que a gente escreveu no display, vai ser inicializado na linha 1, coluna 1. Então, o O vai estar na linha 1, coluna 1, depois o L na linha 1, coluna 2, e assim por diante. Outra função elementar também, bem útil, é a que define a posição do cursor. Então, aqui basta a gente dizer qual a linha e a coluna que a gente quer. Então, a primeira coluna e a segunda a linha. Então, estou dizendo que eu quero setar o cursor na coluna 5 e na linha 1. E a linha 1 é a segunda linha do display. A primeira linha é a linha 0. Vamos ver essa e outras funções na IDE. Então, esse é o nosso programa no MCU Expresso. Como eu falei para vocês, aqui, arquivo de cabeçalho GPIO, as bibliotecas que a gente está incluindo. Então, notem onde que eu coloquei essas bibliotecas aqui dentro da minha pasta Source. Eu fiz uma pasta para o delayer, uma pasta para o display, que é a biblioteca de LCD, e uma pasta para o MBUtil, que tem as funções úteis para a gente. Minha variável de configuração do LCD definida aqui, as funções de inicialização da placa e a função que inicializa o módulo de atraso. Depois disso, inicializando os valores da variável de configuração. Se a gente for verificar aqui o que eu defini para cada uma dessas macros, se eu quero verificar qual é o GPIO referente ao DB4 que eu coloquei, é o GPIO-A, né? Definido dentro do arquivo pinmux, que foi definido aqui em OpenPins. Certo? Esse LCD, essa macro, é definida dentro da nossa biblioteca de LCD. Então, uma macro para definir, é um comando que define qual é a quantidade de pixels que tem cada caractere do nosso display. E a partir disso, depois de inicializar essas configurações, eu mando para a função de inicialização. Depois disso, eu estou usando o comando que escreve uma string no LCD. Então, ele vai começar a escrever a posição do primeiro caractere da primeira linha. Olá, mundo. Se a gente for clicar aqui, a gente vê que o writeString é uma função e ela está dentro de um loop e ela termina de enviar caracteres para o LCD até encontrar um caractere de nova linha. Então, essa é a função elementar de envio de caractere, que é LCD-Write. O LCD-Write, então, ele envia os dados, os caracteres. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é setar o pino RS com valor 1. Então, setRS é definir o valor do pino RS com valor 1. Se a gente for clicar aqui, esse setRS é uma macro que usa a função do SDK WritePinOutput, recebe como base, como parâmetros, qual o registrador base do meu GPIO, que a gente define por meio da variável de configuração. Então, quando a gente definiu na variável de configuração e passou para o LCD-init, ao utilizar esse campo aqui específico, esse valor específico aqui, ele já está salvo dentro da biblioteca qual é esse registrador base, ele utiliza aqui, né? Então, isso aqui pode ser GPIO-A, GPIO-B, de acordo com o que a gente definiu. E aqui o pino, né? Aqui o pino que a gente definiu também na inicialização e o valor que eu quero enviar, lógico, que no caso é o valor 1. Voltando para o writeString, seguindo o mesmo caminho. Então, a gente seta o pino RS. Feito isso, a gente indica para o LCD que a gente quer enviar um caractere. Tá? Aqui eu tinha colocado um atraso, primeiramente,
em outro microcontrolador, mas no nosso não precisou. Esse atraso não foi preciso. E aqui tem uma macro que define se a gente vai utilizar via de dados de 8 bits ou de 4. Então, a gente, por padrão, aqui essa biblioteca já é disponibilizada com 4 bits, então essa macro não é definida. Mas a gente pode definir essa macro e as funções vão ser tratar os dados como 8 bits, enviar 8 bits de uma vez. No nosso caso, ele está trabalhando de 4 em 4 bits. Então, o valor que eu estou enviando, ele vai ser primeiro enviado os 4 bits mais significativos. Então, fazer isso aqui é puxar os 4 bits mais significativos para a direita, para a posição dos menos significativos, e enviar. Eu envio no write bits. Então, essa é a função que escreve os bits nos pinos de dados. Então, o que está acontecendo aqui? Esse for, que é a parte importante. Então, ele vai percorrendo os pinos de dados. Ele pega o GPIO e o número do pino de cada pino de dados que eu configurei e utiliza a função writePinOutput para enviar o valor que eu quero para esse pino específico. Cada pino vai receber, então, um bit de valor. Então, aqui eu estou fazendo o deslocamento da posição do bit que eu quero e fazendo um end lógico para definir se o valor é 1 ou 0 e enviar para o meu pino específico. Então, ele faz isso para os 4 pinos de dados, do DB4 a DB7, e depois que ele fizer isso, ele sai desse for e habilita o pulso de enable. Então, esse enable pulse, ele gera o pulso de enable, que é deixar 0, esperar um tempo, esperar 1 microsegundo, seta o pulso e deixa mais 1 microsegundo, que é um tempo suficiente para o pino de pulso de enable, né? Em seguida, ele limpa esse valor, né? Então ele volta para 0 e espera mais alguns microsegundos para que os valores que estão lá se estabeleçam, né? Que o LCD possa processar os 4 bits que eu enviei. Então é isso que ele faz, e ele faz para cada string, para cada caractere da string. Então, como cada caractere já está em ASCII, o código assembly já vai ter gerado esses valores, a tradução do nosso código, né? Ele já vai ter convertido cada caractere da minha string no valor ASCII correspondente e é só enviar dessa forma por meio de programação em C. Em seguida, eu entro no laço for e aqui o que eu estou fazendo é esperar de 300 milissegundos em 300 milissegundos, usar essa função definida da biblioteca que desloca o que está na minha linha corrente para a esquerda, né? Então vai ficar deslocando para a esquerda, é como se o nosso string estivesse andando para a esquerda. Ele vai ficar andando para a esquerda e fazendo a volta na linha. A gente já vai ver isso. Se a gente for entrar aqui, agora ele não usa aquela função lcd_write, ele usa a função lcd_command, porque é um comando agora, uma instrução. E aqui tem essas macros definidas que esse ou nessas 3 macros define um valor de comando para o LCD de forma que ele fique deslocando os caracteres da linha para a esquerda. Então, se eu entrar aqui nessa função, a gente pode ver que a única diferença da função lcd_write é que aqui no começo eu estou limpando o RS e não setando o RS como eu fiz com lcd_write. Então, limpando o RS indica para o LCD que a gente está enviando um comando e não um caractere. Vamos dar uma olhada então como é que isso aí ficou na placa. Agora vamos verificar outra coisa interessante. Se a gente comentar aqui,
tem outro código comentado, que é um código bem simples, que ele faz o seguinte. Ele escreve o caractere A no LCD, espera meio segundo e escreve de novo. O resultado disso é que cada vez que eu escrevo A, o cursor desloca para a direita e vai escrevendo A na posição do cursor corrente, né? Então ele vai escrever um monte de A, um no lado do outro, de meio em meio segundo. A ideia desse exercício é para vocês verificarem que, se eu continuar escrevendo e ele chegar no final da linha, a gente vai ter uma impressão que ele parou de escrever. Mas vai passar um tempo e ele começa a escrever na segunda linha, no início da segunda linha. Por que isso? Como a gente já verificou, cada caractere tem uma posição específica e essa posição está relacionada com o comando que é enviado para o display. Então, depois do caractere 8F, o próximo caractere que vai ser escrito vai ser o caractere na posição 90. Esse caractere na posição 90 não vai ser apresentado no nosso display 16:2. Então, o controlador ele vai receber o A e ele vai desenhar numa posição invisível, que não existe, que é essa posição aqui. Em seguida, ele vai desenhar nessa, depois da posição 9,13 a 9,4 e ele vai indo até chegar ao A7. Quando ele chegar no A7, é que ele começa a escrever no C0. E assim por diante. Então, se eu estou botando um atraso de meio segundo entre o desenho de um caractere e outro, ele vai demorar 1 segundo para desenhar 2 caracteres A. Isso quer dizer que depois que ele desenhar esse último caractere, ele vai demorar 12 segundos para desenhar o primeiro caractere na segunda linha aqui. Então, ele vai demorar 1 segundo aqui, 1 segundo aqui. Então, para desenhar esses dois no nada, no além, ele vai demorar 2 segundos. Ele vai demorar 10 segundos para passar por toda essa linha aqui de baixo, para depois chegar aqui. Então, vai dar um total de 12 segundos a partir daqui para ele desenhar o caractere aqui. Vamos verificar então esse comportamento na placa. Agora vamos verificar como gerar símbolos ou caracteres que não estão por padrão no display. O controlador do LCD ele armazena caracteres em duas regiões de memória diferentes que ele tem ali através do controlador dele. Então ele tem uma memória chamada CG-ROM e outra memória chamada CG-RAM. A CG-ROM ela contém os caracteres padrão. Então é lá que está o desenho ou a matriz com o desenho de cada caractere. A escrita desses caracteres então é feita enviando os códigos padrão, que a gente já viu no slide 10. Então a gente envia esses códigos padrões para ele através de um comando de escrita e ele desenha na posição corrente do cursor. A CG-RAM, por outro lado, é um espaço reservado para a criação de novos caracteres. Então, caracteres que o usuário vai criar, vai definir o desenho desse caractere e vai mandar para o controlador. Então, a CG-RAM ela permite criar 8 novos caracteres. Ela tem espaço para criar 8 novos caracteres que o usuário quiser. E esses caracteres vão estar relacionados com os códigos 00 a 07 em hexadecimal, certo? Então, um caractere vai ter o código 00, outro caractere vai ter o código 01, outro 02, até chegar no código 07. É importante salientar que a CG-RAM, como o próprio nome diz, ela é uma RAM, então ela é uma memória volátil. Isso quer dizer que depois que a gente tirou a alimentação do LCD, aquela informação que a gente deixou lá, ela some, né? Ela não está mais lá na CG-RAM. Então, sempre que a gente quiser criar
um caractere e quiser que ela use esse caractere, a gente tem que sempre colocar o desenho desse caractere na inicialização do LCD. Então, algumas informações sobre a CGRAM. Ela possui 64 bytes, total de 64 bytes para a criação de caracteres. Podem ser criados 8 caracteres, como eu já disse para vocês. Se ela tem 64 bytes e ela pode ser criado 8 caracteres, isso quer dizer que tem 8 bytes para cada caractere. Cada caractere no LCD, como a gente já viu, é uma matriz de pontos 5 por 8. Então, aqui é um exemplo na figura do lado, é um mapa, por exemplo, de bits que representa um caractere em forma de triângulo, em forma de delta. Então, é um exemplo de como um caractere é representado. Então, ele é 5 pontos de coluna e 8 pontos de linha. Como a gente tem 5 colunas e cada linha corresponde a um byte armazenado ali na CGRAM, então a gente vai utilizar apenas 5 bits desse byte, que é os 5 bits menos significativos. Os 3 bits mais significativos do byte são ignorados. Além disso, apenas 7 bytes do total de 8 bytes a gente utiliza para fazer o caractere, pois um dos bytes a gente reserva para o cursor, certo? Então, a gente vai desenhar utilizando 7 linhas e 5 colunas, e essa última linha a gente não faz desenho nenhum, a gente deixa tudo em branco, porque quando a gente colocar algum cursor, né, ficar algum cursor por ali, esse espaço fica reservado para o cursor. Então essa é uma tabelinha que só relaciona o seguinte: o código do caractere que a gente vai enviar quando a gente quer que o LCD desenhe o caractere, e o endereço onde esse caractere está na CGRAM. O endereço, então, ele é um comando, a gente pode ver como um comando. Então, quando a gente quer, por exemplo, colocar o nosso cursor na linha 1, coluna 1, ou linha 0, coluna 0, que é o primeiro caractere ali do LCD, a gente envia o endereço 80 em hexadecimal. Para a gente desenhar o nosso caractere, enviar a matriz com o desenho do nosso caractere, a gente tem que enviar o endereço aonde a gente quer colocar essa matriz. Essa matriz que vai ser uma matriz 5 por 8 ou 5 por 7, certo? 5 por 7 vai ser o desenho de fato que vai ser colocado ali, né? Mas ela é mas a gente vai acabar enviando uma matriz 5 por 8 e o 8º byte da 8ª linha ela vai ser sempre branco para ser reservado para o cursor. Então a gente vai enviar um comando e esse comando ele vai ser o comando 40, que é referente ao endereço base, por exemplo, do caractere com código 00, e a gente envia em seguida 1 byte por vez, representando cada linha do desenho do caractere até terminar o 8º byte. Se a gente quer desenhar na posição 2 da CGRAM, a gente envia 48 em hexadecimal e depois envia os 8 bytes referentes ao desenho que a gente quer fazer nessa posição. E para o LCD desenhar esse caractere no display, a gente envia o código 01 sempre, em hexadecimal. Esse é um exemplo de um caractere feito que não é padrão, então que a gente faria. Esse é o mapa de bits dele. Então é o mesmo mapa de bits, é o mesmo caractere que eu apresentei no slide anterior. Então ele é o símbolo delta. Nesse caso a gente vai utilizar então uma matriz 5 por 7. Cada linha então dessa tabela, desse mapa de bits, está relacionado com byte. A gente não vai precisar colocar os 8 bits do byte aqui, porque a gente vai utilizar só os 5 menos significativos, relacionado a cada posição de cada coluna. Então as duas colunas aqui mais à direita vão ser os bits menos significativos, né? Aqui do meio vai ser esse bit do meio. Os bits mais significativos vão corresponder a esses duas posições mais à esquerda no mapa de bits. Então, a posição que a gente quer colocar um pixel escuro, a gente coloca o nível lógico 1. Onde a gente não quer deixar escuro, a gente coloca o nível lógico 0, né? O bit 0. Então, a gente faz isso para cada linha e
envia. Então, o processo para salvar um caractere feito sob demanda, né, que a gente fez, é enviar o endereço, o código, então, para o endereço desse caractere na CGRAM, o código com o endereço para o espaço desse caractere na CGRAM. Se a gente quer que esse seja o segundo caractere da CGRAM, a gente tem que colocar ele no endereço 48 em hexadecimal. Né? O primeiro endereço da CGRAM é o 40 e o segundo é o 48. E o 48 ele vai ter automaticamente esse código aqui quando a gente quiser que ele desenhe para a gente esse caractere salvo. Então, o passo é enviar esse endereço aqui para a CGRAM e, em seguida, mandar esses bytes aqui. Então, isso aqui, primeiro a gente vai enviar um código de comando. Então, a gente vai botar aquele pino RS, a gente coloca para comando, instrução, envia esse byte aqui. Em seguida, a gente coloca que a gente quer enviar dados e a gente envia esses 8 bytes aqui. No caso aqui da figura tem 7, né? E a gente vai sempre enviar um oitavo, que é tudo 0. Então, a nossa tabela seria criada dessa forma em C. Então, aqui eu criei a tabela com o nome mychar. E essa é uma tabela feita de variáveis de 8 bits. E aqui eu coloquei já o código em formato binário. Então, eu botei 0B para indicar que é um valor binário, né? Mas eu não coloquei ele todo os 8 bits aqui. Eu coloquei só os 5 bits menos significativos, que é o que a gente vai utilizar. Colocando o int 8, a gente sabe que aqui segue um padrão de tudo, depois disso aqui é tudo 0, certo? Porque é sem sinal. Mas de qualquer forma, qualquer bit mais à esquerda aqui, ele é ignorado pelo controlador do LCD. Daí notem que eu coloquei a palavra reservada const, para indicar que isso aqui é uma constante e isso daqui não vai ser modificado. É um valor fixo aqui na minha memória do meu microcontrolador e eu não vou modificar mais. Sempre vou colocar mais um byte aqui, né, para indicar o cursor. Então, esse byte aqui eu sempre deixo tudo 0, porque eu não vou deixar desenho nenhum, né? Não vou colocar pixel nenhum, vai ficar sempre 0, mas quando tiver o cursor pode ficar em cima dessa parte aqui. Agora uma pergunta para vocês. Bom, eu disse que isso aqui é uma constante, né? Essa variável é uma constante e a gente não vai modificar. O compilador nem permite a gente modificar ele depois que a gente declara assim. Agora a pergunta é, em qual região da memória a gente está colocando essa tabela? Na memória de programa ou na memória de dados? Isso depende muito de compilador para compilador, certo? No caso aqui do nosso compilador, na nossa toolchain aqui que a gente está utilizando, quando a gente declara em const, que a gente está declarando mychar como constante, que a gente não vai modificar o valor dela nunca, ela é colocada na memória de programa. Então, é colocada na flash, numa região longe do programa, né? Do código do programa, mas dentro da mesma região, da mesma flash ali, certo? Como não vai modificar nunca, então ele pode ficar ali e não ocupa a memória de dados. Se vocês quiserem entender mais para entender essa questão de como as coisas são armazenadas em partes específicas da área de um microcontrolador, eu coloquei uma referência ali, que é do site MC on Eclipse. Ele explica de forma bem clara ali, é em inglês, mas é bem claro o que ele está explicando, o que cada coisa do teu programa vai para qual parte da memória do teu microcontrolador, certo? Então é uma leitura interessante e eu recomendo que vocês vejam esse artigo nesse site aí. Esse é um código de exemplo utilizando a biblioteca de LCD que a gente vem utilizando. Então, ele já tem funções prontas para a criação e utilização de caracteres feitos pelo usuário ou feitos pelo programador. Então, a gente não precisa ficar se preocupando com aquela sequência, enviar um byte na sequência do outro, que a biblioteca faz automaticamente para a gente através de chamada de funções, certo? E interessante vocês abrirem essas funções e entenderem ali como ela foi implementada. Então, o que está sendo feito nesse código é o seguinte. Estou inicializando normalmente o LCD, então vai ter o código anterior que a gente sempre sabe que tem, né? E a inicialização do LCD normal. Em seguida, a gente chama
a função de criação de caractere. Nesse exemplo, eu estou criando um caractere chamado mychar, que é o relacionado àquela tabela que eu criei no slide anterior. E eu passo a referência dela, né? Então, só passar o nome quer dizer que eu passo a referência para o início dessa tabela, desse vetor, desse array. E eu estou dizendo que eu estou criando na primeira posição da CGRAM, porque eu estou passando o valor 0. Primeira posição da CGRAM, para mim aqui nessa função, é a posição 0. A segunda é a posição 1, terceira é a posição 2 e assim por diante. Até chegar à posição 7, que é o 8º byte. Então, ele está escrevendo, de fato, na posição 40 em hexadecimal da CGRAM. A segunda posição, que é a posição 1, é a posição 48 em hexadecimal da CGRAM. Bom, criado meu caractere, então passei para ele qual é a posição do CGRAM que eu quero escrever e qual é a tabela com os pixels que eu quero que seja desenhado. Sempre que eu chamar o código relacionado a esse caractere, que corresponde ao código 00 em hexadecimal, a próxima coisa é setar o cursor para a primeira linha e coluna, né? No caso da gente querer que a gente comece a escrita na primeira linha e primeira coluna, a gente deve setar, porque cada vez que a gente cria o caractere, a gente tira a posição do cursor corrente. Então, a gente deve sempre setar o cursor depois de criar o caractere. Em seguida, esse código vai ficar escrevendo o caractere que eu criei no display de meio em meio segundo. Então, vai criar um do lado do outro, vai sempre escrever a posição do corrente do cursor. Então, aqui eu estou mandando escrever o caractere que eu criei. E o caractere que eu criei está relacionado ao código 00, porque eu criei ele na primeira posição da CGRAM. Notem que a gente pode definir um nome ao caractere, né? Se a gente quer deixar mais legível o nosso código, a gente pode colocar um define. Coloquei aqui o nome LCD delta char, porque é o desenho do símbolo delta, e relacionei essa macro com o código 00, que é o código de escrita desse caractere no LCD, e sempre que eu quero escrever esse caractere, eu posso colocar LCD write e botar essa macro. Notem que a gente não precisa botar códigos para caracteres ASCII, porque cada código do caractere ASCII no LCD está relacionado com o seu número ASCII, então basta eu enviar o caractere, entre aspas simples, e o compilador vai traduzir isso em ASCII, e vai ser enviado o código em byte em ASCII do caractere e o LCD vai reconhecer e desenhar, certo? Mas quando a gente criar um caractere especial, ou a gente vai ter que passar o código direto ou criar um define relacionado a esse código. Uma coisa interessante que a gente pode fazer com esse recurso de criação de caractere é criar números grandes. Número grande é uma técnica interessante de escrita quando a gente quer colocar um caractere que não está limitado àquele espaço 5x7. Então, nesse exemplo, o que está implementado na nossa biblioteca de LCD, ele consegue criar caracteres grandes utilizando 8 espaços de caracteres simples. Então, eu consigo criar os números de 0 a 9, utilizando 8 espaços de caractere 5x7. Então, aqui, por exemplo, o número 0 tem um espaço para desenhar esse caractere aqui, outro espaço para desenhar esse outro para desenhar esse e outro para desenhar esse. Então, eu utilizei 4 espaços de caractere simples para criar um número grande. Então, eu consigo criar todos os números com esses caracteres bases que eu vou criar. Então, eu posso criar esses caracteres nesse formato que está no slide. Aqui foram colocados em posições arbitrárias da CGRAM.
Então, eu coloquei esse aqui nessa posição 00, esse nessa posição 01, mas eu poderia ter trocado, né? Mas depois também eu tenho que saber relacionar qual caractere é qual para fazer o desenho que eu quero. Mas aqui, vamos seguir essa receitinha de bolo. Então, cada desenho aqui, eu coloquei numa posição específica da CGRAM. Com a combinação específica de cada um, de cada 4 aqui, eu faço um desenho específico de um número grande. Novamente, a biblioteca que a gente tem de LCD, ela tem funções para criação de números grandes e utilização de números grandes. Então, após inicializar o LCD, a gente tem que chamar a função que cria os caracteres para geração de números grandes. Então, essa função faz essa criação, ela cria esses caracteres aqui. Agora, para desenhar os caracteres através desses caracteres criados, para desenhar esses números grandes, eu tenho que chamar outras funções. Então, as funções WriteBigNum, da biblioteca LCD, escrevem os números depois que a gente criou os caracteres relacionados aos números grandes. Então, essa função ela recebe dois parâmetros. A coluna em que eu quero desenhar o número grande no display e o número que vai ser desenhado. Então, no caso aqui, a partir da segunda coluna, eu quero desenhar o número 1. A partir da quinta coluna, eu quero desenhar o número 2. A partir da coluna 0, eu quero desenhar o número 0. A partir da coluna 11, eu quero desenhar o número 4. A partir da coluna 14, eu quero desenhar o número 5. Isso quer dizer o seguinte. Por exemplo, se eu quero desenhar o número 2 na quarta coluna, então, a partir da quarta coluna, então, na linha 0, que é a primeira linha, ele vai desenhar esse caractere aqui, que corresponde ao caractere da posição 04, na CGRAM. Depois ele vai desenhar na coluna 5, já que eu pedi para ele desenhar a partir da quarta coluna, então na coluna 5 ele vai desenhar esse caractere aqui, corresponde ao caractere da posição 05 na CGRAM. Daí ele vai pular para a nova linha, e a partir da coluna 4 de novo ele desenha esse outro caractere. Esse caractere dessa coluna aqui não corresponde a nenhum caractere criado. Ele é um caractere já pronto, na verdade. Ele é um caractere que tem o código 400 hexadecimal padrão. Então, na verdade, a gente cria os números com os caracteres criados, mas alguns caracteres padrão a gente forma eles. Esse último caractere no 2, que é um traço, também é um caractere padrão, que corresponde ao caractere com código 5F em hexadecimal. Então a gente faz uma mistura desses caracteres criados e dos prontos e a gente vai criando dessa forma. Então essas funções, quando elas recebem o valor aqui, elas utilizam os códigos corretos, os caracteres corretos para desenhar esse número grande e desenham a partir da coluna que eu indiquei. E essa outra parte aqui não faz nada, né? Então, esse aqui é um for infinito. Então, a gente vai desenhar os caracteres e depois o programa não faz nada, fica preso no loop aqui. Então, vou mostrar para vocês o que é o efeito desse programa na placa. Então, é apresentado esses números no display. São apresentados os números de 0 a 5. E cada um começa a partir da coluna que eu indiquei ali no filme. Agora, pessoal, vou propor para vocês algumas tarefas com display. A primeira delas, eu quero que vocês utilizem um dos botões do Shield, que é aquele botão que a gente consegue fazer a entrada digital, de forma que, quando pressionado, incremente um dígito no display. Esse valor deve inicializar com 0, então esse dígito vai ser 0, e depois a gente vai ficar apertando o botão, pressionando, e cada pressionar incrementa o valor até chegar ao valor 9, onde deve reiniciar a contagem. A segunda tarefa, eu quero que vocês utilizem o mesmo projeto anterior, de forma a inserir outro botão agora, então o botão externo ao Shield, que quando a gente clica no botão, decrementa o valor no display. Então, o botão do Shield incrementa o valor do display e o outro valor decrementa.
Por fim, eu quero que vocês modifiquem o código anterior de forma a utilizar o caractere grande, certo? As funções de caractere grande para mostrar o valor no display. Além disso, eu quero que agora o valor não seja só de um dígito, seja de 2 dígitos. Ou seja, quando ele chegar no valor 99, ele deve reiniciar para 00. Certo? Então é isso. Algumas referências, bibliografia. Então aqui utilizei bastante material dos professores Charles e Vilaça, que é do livro deles de AVR e Arduino. Segundo é o link que eu falei para vocês, com algumas informações, aquele artigo sobre algumas informações de como o firmware que a gente criou ocupa áreas de memória no microcontrolador. E as referências, as outras referências básicas da nossa disciplina. Certo, pessoal? Finalizamos a aula de display de cristal líquido. Qualquer dúvida, sempre entre em contato com o professor. É isso aí, abração, falou! Agora, pessoal, vou propor para vocês algumas tarefas com display. A primeira delas, eu quero que vocês utilizem um dos botões do Shield, que é aquele botão que a gente consegue fazer a entrada digital, de forma que, quando pressionado, incremente um dígito no display. Esse valor deve inicializar com 0, então esse dígito vai ser 0, e depois a gente vai ficar apertando o botão, pressionando, e cada pressionar incrementa o valor até chegar ao valor 9, onde deve reiniciar a contagem. A segunda tarefa, eu quero que vocês utilizem o mesmo projeto anterior, de forma a inserir outro botão agora, então o botão External Shield, que quando a gente clica no botão, decrementa o valor no display. Então, o botão do Shield incrementa o valor do display e o outro valor decrementa. Por fim, eu quero que vocês modifiquem o código anterior de forma a utilizar o caractere grande, certo? As funções de caractere grande para mostrar o valor no display. Além disso, eu quero que agora o valor não seja só de um dígito, seja de 2 dígitos. Ou seja, quando ele chegar no valor 99, ele deve reiniciar para 00. Certo? Então é isso. Algumas referências, bibliografia. Então aqui utilizei bastante material dos professores Charles e Vilaça, que é do livro deles de AVR e Arduino. Segundo é o link que eu falei para vocês, com algumas informações, aquele artigo sobre algumas informações de como o firmware que a gente criou ocupa áreas de memória no microcontrolador. E as referências, as outras referências básicas da nossa disciplina. Certo, pessoal? Finalizamos a aula de display de cristal líquido. Qualquer dúvida, sempre entre em contato com o professor. É isso aí, abração, falou! Agora, pessoal, vou propor para vocês algumas tarefas com display. A primeira delas, eu quero que vocês utilizem um dos botões do Shield, que é aquele botão que a gente consegue fazer a entrada digital, de forma que, quando pressionado, incremente um dígito no display. Esse valor deve inicializar com 0, então esse dígito vai ser 0, e depois a gente vai ficar apertando o botão, pressionando, e cada pressionar incrementa o valor até chegar ao valor 9, onde deve reiniciar a contagem. A segunda tarefa, eu quero que vocês utilizem o mesmo projeto anterior, de forma a inserir outro botão agora, então o botão External Shield, que quando a gente clica no botão, decrementa o valor no display. Então, o botão do Shield incrementa o valor do display e o outro valor decrementa. Por fim, eu quero que vocês modifiquem o código anterior de forma a utilizar o caractere grande, certo? As funções de caractere grande
para mostrar o valor no display. Além disso, eu quero que agora o valor não seja só de um dígito, seja de 2 dígitos. Ou seja, quando ele chegar no valor 99, ele deve reiniciar para 00. Certo? Então é isso. Algumas referências, bibliografia. Então aqui utilizei bastante material dos professores Charles e Vilaça, que é do livro deles de AVR e Arduino. Segundo é o link que eu falei para vocês, com algumas informações, aquele artigo sobre algumas informações de como o firmware que a gente criou ocupa áreas de memória no microcontrolador. E as referências, as outras referências básicas da nossa disciplina. Certo, pessoal? Finalizamos a aula de display de cristal líquido. Qualquer dúvida, sempre entre em contato com o professor. É isso aí, abração, falou!